Salve às 6 horas. Salve às 6 horas sagradas. Senhor, a noite vai se aproximando, o sol vai se pondo, e muitas irmãs e irmãos angustiados buscam na sintonia dessa oração o conforto que necessitam. Iniciamos nossa súplica, rogando que estenda tuas mãos sobre essas irmãs e irmãos, vibrando uma faísca da vossa misericórdia, para iluminar suas mentes e corações, seus lares e famílias, a fim de que sejam curados de suas dores, de suas angústias, de seus medos. Cura-os, Senhor. Cura-os por misericórdia. O sábio mestre. Há muito tempo atrás, havia um mestre que vivia junto com um grande número de discípulos em um templo bastante desgastado. O templo estava verdadeiramente arruinado. Os discípulos sobreviviam através de esmolas e doações que conseguiam numa cidade próxima. Logo, muitos deles começaram a reclamar sobre as péssimas condições em que viviam. Em resposta às reclamações, o velho mestre os reuniu um dia e disse: nós precisamos reformar nosso templo. Como somente nos ocupamos estudando e meditando, não há tempo para que possamos trabalhar e arrecadar o dinheiro suficiente que precisamos para a reforma. Assim, eu pensei numa solução simples. Todos os estudantes rapidamente se reuniram diante do mestre, ansiosos em ouvir suas palavras para a solução. O mestre disse então: cada um de vocês deve ir para a cidade e roubar bens que poderão ser vendidos para arrecadação de dinheiro suficiente para a reforma. Desta forma, nós seremos capazes de fazer uma boa reforma em nosso templo. Os estudantes ficaram muito espantados por esse tipo de sugestão vir do sábio mestre. Se entreolharam, mas como todos tinham o maior respeito por ele, não fizeram nenhuma objeção, nenhum protesto. E o mestre, após pequena pausa, disse logo a seguir e de modo bastante severo: mas prestem atenção. Por estarmos cometendo atos ilegais e imorais, solicito que cometam o roubo somente quando ninguém estiver olhando. Nesse sentido, não mancharemos a nossa excelente reputação. Eu não quero que ninguém seja pego. Quando o mestre se afastou, os estudantes se questionaram entre eles e pensaram: mas que sugestão é essa do mestre? E aí um deles disse: é errado roubar. Então por que nosso mestre nos solicitou para cometermos este ato? O outro respondeu logo em seguida: mas isto permitirá que possamos fazer uma reforma em nosso templo. É por uma boa causa. Assim, todos concordaram que o mestre era sábio e justo e deveria ter uma boa razão para fazer tal tipo de requisição. Planejaram e logo partiram em direção à cidade, prometendo coletivamente que eles não seriam surpreendidos para não causarem a desgraça do templo. Sejam cuidadosos e não deixem que ninguém nos veja roubando, incentivavam uns aos outros. Todos os estudantes, com exceção de um, foram para a cidade. O sábio mestre se aproximou dele e perguntou-lhe: por que você ficou para trás? O garoto respondeu: eu não posso seguir suas instruções para roubar onde ninguém esteja me vendo. Porque não importa onde eu vá, eu sempre estarei olhando para mim mesmo. Meus próprios olhos irão me ver roubando. O sábio mestre abraçou o garoto emocionado, com um sorriso de imensa alegria,
e disse: eu somente estava testando a integridade dos meus estudantes. E você foi o único que passou no teste. Após muitos anos, esse garoto se tornou um grande mestre. E no texto a seguir, sem autoria, mas com desfecho de Clarice Lispector, nos diz assim: compreendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoa passa, que decepção não mata e que hoje é reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derramar lágrimas, que um verdadeiro amigo permanece, que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que se fazer alguém sorrir, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que o valor está na força da conquista. Compreendi que as palavras têm força, que fazer é melhor que falar, que o olhar não mente, que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é sermos nós mesmos. Aprendi que o segredo da vida é viver. E uma das coisas que aprendi e que se deve ter em mente sempre é que se deve viver. E que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi criadora de minha própria vida. Clarice Lispector. Então vamos juntos, rogando. Ó Senhor, em prece, rogamos pela maturidade. Senhor, agora que a soma dos erros derrubou as jovens ilusões de onipotência, não nos tire a pretensão de continuarmos tentando acertar. Agora que tantos desenganos, tantas incompreensões repetiram lições de ceticismo, conserva minha boa fé e minha disponibilidade frente às criaturas. Agora que as forças do corpo começam a falhar, alerta nossos espíritos, livrando-nos do comodismo. Redobra nossa vontade. Agora que perdemos a abençoada cegueira da juventude e só podemos amar de olhos abertos, redobra nossa compreensão. Ajuda-nos a superar as mágoas, os arrependimentos. Protege-nos da amargura. Agora que aumenta o círculo das criaturas que nos olham e esperam alguma coisa de nós, dá-nos um pouco de sabedoria. Ensina-nos a palavra certa. Inspira-nos o gesto exato. Norteia nossas atitudes. Deus, Pai, concede-nos a graça de não cairmos na desilusão, de não chorarmos o passado, de continuarmos disponíveis, de não perdermos o ânimo. E principalmente, Senhor, concede-nos a graça de envelhecermos jovens, de chegarmos ao último de nossos dias com reserva de amor. Salve as 6 horas, salve as 6 horas sagradas, que assim seja.